Tá na tela, Já, Karine? Tá já estamos aparecendo? vendo. Legal. Sim, É, são várias plataformas, né? Eu fiz a apresentação em uma plataforma, baixei aqui para outra. Então, eu vou dar uma sequência aqui na apresentação. Eu tenho algumas pessoas, eu tenho duas pessoas lindas aqui assistindo que vão me ajudar também no chat, que é a Dani e a Karina, que é do meu time. Nosso diretor comercial também está acompanhando aqui, que é o Rafael Tavano. Então, no chat, fiquem à vontade para fazer perguntas, conversar, que aí ela vai sinalizando, e aí eu vou passando aqui e acompanhando no chat, interagindo com vocês. tá bom. Só Mas não tá ainda no modo de apresentação. Não sei se você vai colocar. eu acho que ele não vai entrar no modo de apresentação. Vou só aumentar um pouquinho aqui, porque eu achei ele num PDF. Mas Ah, ele tá mas eu agora. consigo ler. Eu Melhorou? acredito que o pessoal também consiga. Eu tô vendo numa TV Ah, grande aqui, eu acredito que o pessoal consiga ler também. legal. Depois eu compartilho esse material, já compartilhei com o Ansel. Mas depois eu compartilho, é um material bem simples, mas que ajuda a gente a dar um start aí, né? Bom, eu sou a Shirley Lima. Meu objetivo hoje aqui com vocês é falar um pouquinho sobre como vocês podem aumentar a receita de vocês e como vocês podem contribuir com a jornada e com o controle de ponto dos clientes de vocês. Foi muito bacana porque eu estava fazendo aqui as anotações. A Lu, da Conta Azul, esse vai pegar, falou muito sobre o BPO financeiro e falou muito sobre vocês entrarem com essa estratégia de fidelização, de rentabilizar, né? E de serem ali os gestores também, né? Apoiar na gestão financeira. E aí, eu acredito, na verdade, que hoje a contabilidade, como parceiro, ele vai ajudar e vai contribuir muito com ao crescimento do negócio como um todo, né? E aí, quando a gente fala também de ponto, e aí a gente vai falar um pouquinho da parte de legislação, mas o ponto ele está falando de produtividade, de rentabilidade, de burnout, saúde mental, ele está falando de controle de custos, de hora extra. Então, você acaba entrando também falando de boas práticas para gestão de equipe, gestão de pessoas, que muitos clientes, muitas pessoas no mercado têm tanta necessidade de fazer o fluxo de caixa, a questão de logística, o comercial, e acabam deixando a parte de pessoas acontecendo. E, na verdade, nenhum negócio acontece sem pessoas em primeiro lugar. Então, por isso que eu acho que falar de ponto, falar de pessoas, rentabilidade financeiro, BPO financeiro, vai fazer muito sentido para a gente se apresentar mesmo para o mercado como aquelas pessoas que vão fazer os negócios dos nossos clientes alavancarem, crescerem e serem negócios sustentáveis e escaláveis. Tá? Só uma introdução, quero dar um bem-vindo aqui à DMAP, né? Eu fiz aqui, né, o primeiro template da formação de heróis, mas eu trouxe uma apresentação um pouco mais minha, né? Para que vocês possam ficar aí na lembrança, ter uma apresentação um pouco colorida, porque eu vou falar da minha pessoa para vocês. E a DMAP é essa empresa jovem, novinha, de 87 anos de mercado, que todos os dias está inovando, trazendo soluções e se mantendo aí presente no dia a dia das empresas. Para o meu contexto hoje, para fazer um roteiro aqui, vou me apresentar, quem sou eu na fila do ponto, vou falar brevemente da DMAP, vou falar das soluções que podem ser interessantes para vocês conhecerem, saberem o que nós atuamos no mercado, por uma possível indicação, para um possível compartilhamento de negócios, e também um negócio importante como parceria e rentável para a contabilidade. Vou trazer os motivos pelos quais eu acredito que faz sentido a contabilidade assumir e atuar na gestão de ponto de empresas pequenas, médias e grandes. Vou falar um pouquinho do que é o Finder e do que é o Maker, e que vocês podem escolher um e por onde começar, que aqui, na verdade, é só uma decisão, e como que a gente pode começar colocando em prática a partir do momento que vocês pensarem, faz sentido, é interessante, vou testar isso, né? E aí, para começar, tem um textão aqui gigante, mas eu sou a Shirley Lima, para além do crachá, eu sou a mãe do João Pedro, filha da Dona Maria Madalena e do seu Valdomiro. Estou como head de produtos na Admap Sistemas, sou marqueteira de formação e de coração, trabalhei há mais de 20 anos no mercado aí, em empresas nacionais e multinacionais, tanto na área comercial, área de tecnologia, de inovação, sou mentora de novos negócios também, sou mentora na B2Mami, sou uma pessoa inquieta,
né? Tenho aqui apaixonada por diversidade, equidade e inclusão. E vocês vão me ver muito ativa aí, não só nas redes sociais, mas no meu dia a dia. E para contribuir com a minha apresentação, eu também vou fazer a minha auto e a minha audiodescrição, porque eu sou uma mulher negra, estou usando um óculos de armação vermelha, com a blusa aqui que eu vou baixar aqui, escrito Não Durma no Ponto, que é o nosso lema, cabelos no formato castanho claro, no método chamado twist, e atrás de mim tem vários quadros, e um quadro que eu gosto muito, que acho que é um quadro que faz muito sentido para a minha vida, assim como a minha caneca, é o quadro aqui que diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, da Angela Davis. Então, acho que esse é meu posicionamento, meu dia a dia, minha vida, e isso eu faço tanto nos meus negócios, na minha vida social. Falando da Digimap como um todo agora, essa grande empresa aí que tem 87 anos de mercado e entrega soluções inteligentes para o controle de ponto, controle de acesso, estacionamento e automação comercial. Presente aqui no Brasil e no exterior, para vocês poderem nos visitar, tem um museu incrível dos relógios, fica aberto, tem visitação todas as quartas-feiras, a entrada é gratuita. E nós estamos aqui, a nossa matriz fica na Avenida fica na Avenida Moffarrege, na Leopoldina, ali no Ceasa. Então, quem estiver em São Paulo, vai lá tomar um café com a gente. E aí eu vou passar um pouquinho aqui do portfólio da Digimap para vocês conhecerem o que a gente tem. E se por acaso, tem um negócio, vi alguma coisa, faz sentido, deixa eu entender, vocês podem aqui indicar, contribuir, participar com a gente e conhecer as soluções. Então, todas as soluções que a Digimap, todas as unidades de negócio que a Digimap atua, ela atua tanto na parte de hardware, de software e de serviço, tá? Então, a gente tem toda a parte de controle de acesso, e aí controle de acesso pode entender as catracas, pode entender os controladores de porta, todos os softwares e aplicativos, que é o nosso DMP Access 2. A gente tem toda a parte de controle de estacionamento, tá? Então, autopagamento, as cancelas, toda a parte de automação comercial, né, os leitores, o SAT fiscal, e não vou falar de ponto ainda, porque ponto é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também preciso dizer que nós somos 20 vezes top 5, a empresa mais lembrada e reconhecida pelos profissionais de RH, e também estamos entre os melhores fornecedores de RH. E aí, agora falando do tradicional ponto, né, o tradicional controle de ponto. Eu vou aqui no chat um pouquinho, para eu poder fazer só uma pergunta para vocês, que já me conheceram, agora é o momento de eu conhecer um pouquinho de vocês para falar das demais soluções. Tem muita gente de DP aqui, vocês conseguem digitar no chat quem é de DP, que que recebe ali a ponto dos seus clientes para a emissão do Olerite? Será que eles conseguem falar no chat comigo, Cá? Deixa Conseguem, eu ver. conseguem sim. Eles podem mandar no chat ou também fazer alguma reação. Dá para levantar a mão também. Dá para levantar a mãozinha também, né? Se quiserem levantar a mão aqui, quem é a galerinha que é de Ó, DP, só para a gente poder já teve uma pessoa já que falou ali. Ah, já teve financeiro, mais gente. Já só estavam recebemos, tímidos legal. ali. Então, não fiquem tímidos, gente. Pelo contrário, esse momento aqui de heroísmo, de crescimento, a timidez a gente deixa para depois. Legal, gente. Então, e aí, a pergunta também que eu acho que é importante, né? Vocês recebem isso de que maneira? Vocês recebem isso numa planilha de Excel? DP aqui, a Carol, boa. DPs, somos DPs vivos. Normalmente, a contabilidade, né, vai fazer todo o processo de apoiar, né, os seus clientes e recebe uma planilha. E essa planilha ali com os eventos, né, de crédito, débito, hora extra, enfim, fala muito sobre o dia a dia da empresa, mas são dados que precisam ser traduzidos, né? E aí, muitas vezes, o dia a dia das empresas, elas não olham isso com um olhar estratégico. Então, é aí a hora que a gente precisa, que vocês vão pegar essa planilha de Excel e vão começar deixa eu entender isso daqui, conversar um pouquinho individualmente com esses clientes, né?
Então, por que que eu fiz essas perguntas? Por que que eu acho que que vocês podem também, como até uma questão de provocação, separar um pouquinho de tempo para olhar isso com um pouquinho mais de carinho e atenção para entregar uma oferta para o cliente de vocês. Quando a gente vai falar de soluções de ponto e soluções que podem ser interessantes para a contabilidade, a Admap ela tem uma vasta gama de soluções para registro de ponto. Então, hoje o registro de ponto ele pode acontecer de forma online, com um aplicativo, na marcação web, na marcação desktop e num próprio equipamento facial que com a portaria 671 dispensa, ele pode ser utilizado sem o uso de bobina, por exemplo, tem os equipamentos convencionais com bobina, tem os equipamentos faciais, tem os tablets e todos os indicadores aqui para acompanhar a jornada de trabalho. Por que isso? Porque para começar, o dado para ser gerado, ele tem que registrar o ponto em algum local. Por que que a gente tem que registrar o ponto, né? Então, vamos falar de termos gerais. O controle de jornada, ele é hoje, e sempre foi, desde que a CLT foi instituída, né, uma exigência e legislação trabalhista, né? E hoje ela está presente para empresas com mais de 20 funcionários. Empresas com mais de 20 funcionários, elas são obrigadas a ter um sistema de ponto. Empresas menores, nós orientamos que tenham, porque é o crescimento organizado, o crescimento já dentro de uma cultura de gestão. Então, por mais que não exista a obrigatoriedade, é importante que empresas com menos de 20 colaboradores também já adotem essa metodologia para que consigam acompanhar ali e ser também transparente com seus colaboradores. Ele pode ser feito de forma manual, mecânico ou eletrônico, e ele tem uma ação direta e efetiva no registro das horas trabalhadas, no cumprimento de leis trabalhistas, na gestão de recursos humanos, no controle de horas extras, que é o que a gente fala muito da questão do financeiro, nas auditorias de processos, tanto interna quanto externa, na equidade e transparência entre as relações empregado e empregador, na melhoria de produtividade, na segurança jurídica, de dando respaldo de que você está recolhendo e seguindo todas as questões relacionadas ao seu colaborador, no controle de custos e conformidade de políticas internas e boas práticas, né? Então, a gente tem extra a obrigação legal de você de cumprir uma lei, você tem também várias questões implícitas ao negócio, ao crescimento do negócio, que te diz o quanto que é importante você analisar e apurar as horas trabalhadas, você padronizar, criar horários, criar um fluxo de apuração de hora extra, de banco de horas, de horário livre, de ponto por exceção. E aí, as empresas pequenas e médias, elas normalmente não têm pessoas que consigam apurar esse ponto e fazer essa distribuição de escala de uma maneira que seja efetiva, que vá de acordo com a operação do negócio, com a socialidade do dia. Elas vão fazendo ali meio que por intuição, fazem algum tipo de curso muito específico para o tratamento mesmo do ponto, mas ela não tem essa visão de negócio, de escala, de é melhor homologar um banco de horas padrão, um banco de horas, qual é o meu sindicato, como eu faço a leitura desse acordo sindical, o que que é o sobreaviso, né? Então, existem algumas questões que a contabilidade ela entra exatamente para facilitar essa informação, o acesso a essa informação, desmistificar essa questão de ser só legal e trazer também para negócios e de melhorar a distribuição do trabalho em si, das tarefas entre as equipes, de acordo com cada segmento, seja varejo, restaurante, escritório, arquitetura, enfim, cada tipo de segmento tem um modelo ali de gestão de horas que pode ser e que deve ser criado, né? A gente está falando um pouquinho sobre esse momento de viver híbrido, né? E aí tem muita gente num cenário híbrido que loga para trabalhar e não desloga, que passa um pouquinho do horário do intervalo do almoço, que fica um pouquinho até mais tarde, e que aí acaba ferindo o descanso que é previsto pela lei.
acaba fazendo horas extras que não são contabilizadas, isso acaba influenciando e impactando depois do descanso e na saúde mental do colaborador, e a empresa ela não está vendo isso, né? Então é importante que a gente tenha a nossa jornada de trabalho definida, com as nossas tarefas, que a gente faça nosso controle de produtividade, o nosso checklist de entregas, mas que a gente também entenda que aquelas horas trabalhadas, elas precisam ser finalizadas e eu preciso também começar a minha jornada de vida pessoal, né? Eu preciso começar a cuidar, ter o meu tempo dedicado para minha academia, para os meus cursos, para a minha vida social. Então, o ponto, ele começa a dar alguns sinais assim, meu, a pessoa está muito logada, alguma coisa está acontecendo. Eu estou dando muito trabalho para essa pessoa, ela não está conseguindo cumprir a jornada dela dentro do tempo previsto. Como é que a gente consegue melhorar isso para trazer um pouco mais de qualidade de vida e um pouco mais de respaldo para as organizações? Então, às vezes, o ponto começa a dar sinalizações e apresentar algumas questões que as pessoas não percebem, o dia a dia delas não deixam elas perceberem. E é aí que eu acho que a contabilidade pode contribuir. Como que a contabilidade de desempenho? Eu fiz um resumo, mas todos esses itens aqui têm uma explicação. Mas aí eu vou falar por que a contabilidade desempenha um papel importante no processo de gestão de ponto dos clientes e impacta de maneira positiva, né? Primeiro, porque está direto no registro de despesa com o pessoal. Então, já é algo extremamente importante para que vocês analisem, peguem as pessoas que mandam planilha de Excel com você, agende um bate-papo de 30 minutos para entender como é feito o registro, como que ela apura e que tipo de dor e de necessidade ela tem ali que você pode atuar. O primeiro passo vai ser eliminar a planilha de Excel, digo isso para vocês. Porque isso gera retrabalho, não está seguro, são dados trafegados com informações por e-mail que podem ser corrompidos. Então, vamos falar de troca de mensagens por sistemas, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, com acesso rastreado. Então, já começa a trazer um pouquinho mais de segurança e de respaldo. Vocês também atuam e contribuem com a contabilização das provisões, com os relatórios financeiros, com compliance e regulamentações. Se isso são itens que vocês não têm no portfólio de vocês, que vocês não colocam no discurso e na argumentação comercial do que a contabilidade atua e como atua, já pode trazer, porque o papel de vocês é fundamental nesses requisitos aqui, tá? Tanto no compliance fiscal e trabalhista, na análise de custos, na previsão orçamentária, na avaliação da eficiência operacional, que é o que a gente falou de escala, produtividade, olhar filiais, olhar turnos, no controle de despesas inesperadas e no apoio às auditorias, né? Então, isso eu acho que é por isso que quando vocês não só recebem o ponto, mas também atuam com esses dados, vocês acabam entrando um pouco mais na saúde financeira desse cliente, na saúde do negócio desse cliente, contribuindo um pouquinho mais para que ele cresça, e ele crescendo, obviamente, a gente cresce junto com ele. Aí, o que eu falo em termos da plataforma, né? Então, isso aqui é o ponto num contexto geral, no porquê que eu acredito que vocês têm um papel muito positivo e o que o sistema tem hoje que pode trazer facilidade de adoção e facilidade de uso para a contabilidade e também para os seus clientes. O primeiro passo é que ele é simples. O segundo, ele atende a portaria 671, que é a portaria atual. Ele é multi-empresa, multi-usuários, multilíngua, multi-device. Atende empresas pequenas, médias e grandes. Ele é um Facebook do ponto, né? A gente chama de um Netflix, assinatura online, você entra, cadastra, configura o tipo de marcação e começa a usar. Ele tem aplicativo mobile tanto para o colaborador poder fazer a marcação de onde ele estiver, seguindo os parâmetros configuráveis. Ele tem aplicativo mobile para os gestores analisarem esse ponto e ver o que está fora do planejado, do acordado com o colaborador. Além disso, vários outros recursos, mas um recurso que é muito importante para vocês são as APIs de integrações. Hoje ele é uma plataforma com uma série de APIs, que é para facilitar realmente a parte de
transferência de dados entre o sistema de folha e o sistema de ponto, desde a parte de cadastro, cargos, eventos, justificativas, e o que vai ser exportado para a folha de pagamento. Hoje a gente fala muito da API, porque para a gente é um dos recursos, das funcionalidades mais seguras. A gente sabe que alguns sistemas não usam API ainda, ou não tem todas as APIs prontas, então também a gente tem um executável, que é o integrador, que faz a transferência de arquivos TXT entre sistemas. Também é seguro, é instalado localmente, tem uma transferência de arquivos, é um robozinho que você configura, tem os seus logs, mas tem um arquivo ali sendo gerado, diferente de uma integração via API. O que mais que ele traz de diferencial, né? Ele tem um dashboard para acompanhamento da jornada de trabalho em tempo real, que vocês podem configurar com o acesso da contabilidade e acompanhar. Ele tem um módulo de compliance, ele tem a assinatura digital do cartão de ponto do colaborador, ele tem um controle de ponto por exceção, porque muitas empresas falam assim, eu não vou controlar o ponto e tá tudo certo. O que eu vou controlar? Ele homologa, ele controlar as exceções. As exceções vão ser as faltas, os atrasos, tudo que está fora daquele combinado, e aí ele não precisa tratar diariamente o ponto do seu funcionário, ele vai tratar só uma hora extra eventual que o próprio colaborador vai imputar dentro do sistema, tá? Isso é permitido por lei. Ele tem vários cadastros de horários, todos os cadastros de escalas de folga, controle de bancos de banco, de horas e hora extra, relatórios fiscais gerenciais, integração e exportação para folha de pagamento. A gente conversa com 99% das folhas. A gente fala 99% das folhas porque a gente já pegou situações que a folha de pagamento teve algum campo customizável e que aí a gente precisou também customizar esse campo na nossa integração, mas no geral as folhas de pagamento, a integração de eventos ela segue padrão, então a gente acaba não tendo tanta necessidade de fazer tipos de personalização, né, na exportação para folha. E aí vocês podem usar folhas diversas e ter o sistema conversando com essas diversas folhas por uma configuração de layout. Para aqueles clientes que têm redes de varejo, várias lojas, filiais, a gente tem um recurso que fazem a adoção do equipamento, preferem usar o equipamento, e aí é muito legal vocês saberem por que o equipamento ele é importante para um tipo de público, por que tem empresa que prefere o aplicativo, que tipo de benefício o aplicativo traz, por que tem empresas que vão preferir a marcação web, e é até legal e melhor ter a marcação web, ou então baixado no seu desktop. Vocês começam a ser consultores de negócio, oferecendo e entregando soluções que fazem sentido para o estilo de cada cliente, né? Porque, assim, tem que ser fácil de usar e, acima de tudo, tem que ser acessível, né? Eu não digo barato, mas eu digo acessível no sentido de que é um investimento que o retorno, ele vem rápido, ele vem em 3 meses de implantação de pontos, você já começa a ver a diferença. Então, ele tem um painel de REP, onde você configura todos os equipamentos que você tem distribuído e você consegue verificar a comunicação desses equipamentos, se está com bobina, se está com algum tipo de evento inesperado, para você poder fazer a gestão desses equipamentos distribuídos, tá? De uma maneira geral, hoje ela é a plataforma tem 8 anos de vida, ela é utilizada por 23 mil empresas em todo o Brasil. Eu não sei se tem alguma empresa que já utiliza alguma contabilidade que já teve ou já teve acesso ao sistema. Ele é modular, ele é por planos. Então, às vezes acontece de algum cliente participar de uma live, assistir um aulão, um encontro nosso online e falar, eu não tenho esse recurso, porque na verdade ele é modular por plano e a gente vai criando recursos novos que a gente pode ou implementar dentro das soluções atuais ou criar módulos extras e uma contratação à parte que ajuda a gente também a crescer um pouquinho a recorrência, né, a mensalidade. Hoje a gente tem 75 milhões de registros de ponto por mês e esse número gigante de pessoas aí que a gente controla. Nossa plataforma está no Google, usa toda a tecnologia Google Cloud. Nosso desenvolvimento é 100% de MAP e a gente tem uma empresa parceira, uma consultoria também que atua em México e Portugal, porque a plataforma também tem unidades de negócio em México e Portugal por outros gerentes de produto.
e aí essa consultoria atua com a gente também no desenvolvimento e sustentação. E aí, quando a gente vai olhar e falar de, poxa, entendi o que é o ponto, entendi que pode fazer sentido, entendi que eu quero criar, que eu tenho possibilidade de oferecer esse serviço na minha base de clientes, mas como que eu vou fazer isso? E aí a gente tem alguns caminhos, e esses caminhos eles são muito leves para que vocês realmente consigam ir pegando confiança, né? Até no diagnóstico que vocês precisam fazer antes e depois na oferta, no entendimento, no que vocês vão entregar, formatar para o cliente de vocês. A gente tem duas modalidades de programas de parcerias dentro da plataforma, e essas duas modalidades a gente chama de Maker e o de Finder. O Maker é o que faz tudo, aquela pessoa que prospecta o cliente, negocia, ativa, treina ele, fatura o cliente é dele 100%. Eu não vejo ele na minha base, não tenho contato, não interajo. Meu cliente, nesse caso aqui, é a contabilidade, a revenda Maker, né? Então, você tem um acesso no meu gerenciador de licenças, ativa o cliente, muda o plano, inclui recurso, tira recursos, você faz toda a gestão desse cliente, esse cliente é seu. E aí a gente tem uma parceria onde você usa a minha tecnologia para ofertar o seu serviço de BPO e outsourcing de ponto, junto com o seu serviço de BPO financeiro. Então, aí você faz a adesão da plataforma com um valor diferente do mercado, um valor para modalidade de revenda, e aí você cria seu portfólio de serviços para que você possa oferecer ao seu cliente, configurar o sistema, fazer a gestão de ponto para ele e exportar e contribuir, finalizar a questão da folha de pagamento. Eu não tenho equipe, eu não tenho estrutura, eu estou chegando agora, não sei se faz sentido, vou entender como é que é. Então, a gente tem um modelo de parceria chamado Finder. O Finder é aquela pessoa que ele vai identificar aquela oportunidade, fez sentido, ele me acompanha no processo comercial, ele me aciona, me entrega essa oportunidade, eu desenvolvo toda a negociação, finalizo o fechamento, ele pode me acompanhar como sombra, que é uma pessoa que é um método que a gente chama dentro do processo comercial para aquelas pessoas que estão ou em treinamento, que estão conhecendo ali, entra como sombra, acompanha, vê todas as interações. Fechando essa negociação, ele ganha um comissionamento pela indicação, mas esse cliente fica na minha base, né? Então, a gente tem muitos parceiros finders que hoje não tem estrutura para dar treinamento e suporte, por exemplo, mas ele tem um time comercial, ele tem muito relacionamento no mercado, ele prefere indicar e ganhar um comissionamento na indicação, no fechamento da indicação. Então, funciona. Para quem quer começar, é um caminho, até para que seja o começo de se qualificar no processo de ponto. Para quem quer ser maker e quem quer ser finder, a gente até tem um processo parecido, mas não é tanto assim, mas é mais puxado para quem quer ser maker, que é o seguinte: para quem quer ser maker, a gente tem um treinamento técnico, onde a gente fala da plataforma, a gente tem aulas do recurso, treinamento da plataforma, treinamento onde ele configura tudo. A gente tem um treinamento comercial para desenvolver o pitch de venda, falar dos principais recursos, contra-argumentar com relação ao ponto de outros fornecedores, falar de vantagens, falar de crescimento. E aí a gente tem o momento da ativação por parte da revenda, e é onde a gente entrega um termo de parceria, validando que ele participou pelos treinamentos técnicos comerciais, e eles podem ali ativar os seus clientes. Depois da ativação, tem 90 dias para o primeiro faturamento, né, por parte da DMAP. Quais são os ganhos, né? Para que vocês possam entender se faz sentido ou não participar e implementar a solução de ponto no portfólio da contabilidade. Vocês têm descontos exclusivos com a ADMAP, né, na adoção, a gente tem negociações diferenciadas para quem são os parceiros, vocês têm a possibilidade de aumentar isso dentro do portfólio de vocês, tem o aumento de receita, a fidelização de clientes e visibilidade em conjunto, porque acaba atuando ali no nosso portfólio de parceiros,
fazendo participações em eventos, feiras, convenções, lives. Então, a gente começa a divulgar também na home da solução, compartilhar mailing de clientes, não mailing em si, mas pega a apresentação do parceiro e divulga na nossa base por meio do e-mail marketing, né? Então, a gente tem ali um caminho. E aí, qual é o por onde começar, né? O por onde começar é identificar quais são os clientes que enviam, né? O ponto via uma planilha de Excel, porque esses clientes já seriam um piloto para vocês fazerem algumas perguntas de diagnóstico, verificar qual é o método que eles usam hoje, se eles enviam isso numa planilha de Excel, eles têm algum equipamento e que equipamento é esse, se eles estão buscando algum tipo de equipamento, se eles querem conhecer a marcação online, a marcação web, a marcação que pode ser, né, instalado num tablet. Estruturar uma equipe inicial, seja pela parte comercial, para fazer uma prospecção, para mandar alguns e-mails despertando interesse, e também se falar, não, eu já quero ser o maker, né? Então, pegar um analista para que a gente possa treinar e preparar ele para fazer a prestação de serviços, a parametrização, configuração do sistema, e selecionar alguns clientes para testar, para fazer ali a validação de hipótese do cenário de um piloto de outsourcing também de ponto dentro do portfólio de vocês. De uma maneira geral, Karine, seria esse o conteúdo que eu gostaria de compartilhar, né, falando de ponto. E eu tenho também para deixar um gostinho de quero mais, e para vocês lembrarem, né, de mim, do Tavano, da Karina, que também está aqui na live, e da Dani, a gente tem um presente aqui que a gente quer participar aqui com vocês, que é um quiz. E nesse quiz a gente vai sortear 2 vales Outbacks para que vocês possam ir jantar ou almoçar, né? Fazer aí um happy hour com quem vocês quiserem. E aí vou compartilhar aqui no chat o... Só um pouquinho. Deixa eu fechar meu compartilhamento aqui. Eu não sei usar Acho que a tanto, mas isso Karina aqui. compartilhou. A Muito Cá bacana. compartilhou? Aham, muito bacana, hein? Ah, Posso participar? Aquele de brincadeira. Outback sempre é muito muito bacana. bem, Cá, compartilhou aí. E aí, como que vai funcionar esse quiz, né? Vai funcionar assim que eu parar de compartilhar tudo aqui, meu Deus do céu, eu vou acessar aqui o ambiente do quiz e a plataforma está bem na minha frente. Espera aí, deixa eu abrir tudo aqui, parar de compartilhar. Stop share, pronto, vou compartilhar agora. Vocês vão acessar e vai ter 2 perguntinhas. As 2 primeiras pessoas que responderem tudo certinho aqui, bonitinho, são as 2 pessoas que irão ganhar o voucher. Então, deixa eu compartilhar aqui agora a tela do quiz aqui e já podem responder, tá? Já tá valendo. Eu vou filtrar as respostas finalizadas. Opa, entrar com o Google. Espera aí que sai muito tempo deslogado aqui. Vamos descobrir quem ganhou os vouchers. Eu posso... Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Aham, o ranking aí, né? De quem já Já preencheu. tenho. Então, a Regina, a Aline e a Caroline Gomes. A Regina respondeu em 16 segundos e a Caroline respondeu em 26 segundos o nosso quiz, e elas ganharam aqui 2 vouchers para o Outback, para elas poderem levar quem elas quiserem. E falar sobre ponto, né? Não dormir no ponto, mas falar também sobre a vida. Muito Opa, legal, hein? Inclusive, estão pedindo aqui no chat qual é o contato para parceria. Aí, se vocês quiserem boa. dar também, Claro que estava no já último foi. slide, que eu não passei aqui. É sobre isso, Brasil. Volta aqui. Bom, aqui está o nosso. Agora está na apresentação? Tá, no quiz, Isso, agora sim. Está na nossa apresentação, né? Isso, no Fale Conosco. Isso, exatamente. Bom,
A gente tem nosso 0800 que vocês podem ligar, e aí dentro do processo comercial eles fazem ali o atendimento e direcionam. Mas este e-mail aqui, que é o nosso mktcairosa@gmail.com.br, ele é o e-mail direto da minha caixa de mensagem, então fala direto comigo, e aí eu direciono para que a Karina, que está aqui comigo, que me ajudou aqui compartilhando, faça o contato e já converse, já coloque uma revenda que está ativa, que já atua, para também bater um papo, para conversar. Uma coisa que é importante, a certificação da revenda, o treinamento da revenda é feito por outras revendas. Então, sempre que entra uma revenda nova, quem faz a certificação, quem conversa, quem estrutura, a gente tem dentro da agenda de treinamentos uma participação, né? Tendo ali uma agenda, uma pauta, mas a grande parte do treinamento é feito por outras revendas que falam até da questão da formação do time, falam ali da importância da ferramenta de faturamento, de como emite as mensalidades, do termo de adesão, então vocês trocam bastante. Então, esse aqui, o mktkairos@gmap.com.br, fala direto comigo e eu direciono para a gente poder começar esse relacionamento. Posso vir aqui para o chat Muito bom. para ver se tem perguntas. As perguntas o pessoal do time já respondeu, que a gente estava aqui monitorando também, já está tudo. Mas se alguém tiver alguma pergunta agora, é o momento. Que legal, é sobre isso. Gente, eu não sei se eu consegui atender ali tanto a expectativa de tempo e como a expectativa de conteúdo, porque eu sei que ponto para vocês é algo também de conhecimento, né, da contabilidade, mas eu não sei se vocês conhecem ele no sentido de, pô, deixa eu puxar isso aqui para mim, deixa eu entender como é que eu posso melhorar isso aqui para minha vida, para minha equipe que recebe isso numa planilha de Excel e que tem um trabalhão para refazer isso, e como que eu consigo fazer isso também melhorando a vida do meu cliente e crescendo financeiramente junto com ele, né? Então, é esse o olhar, né? Até falando um pouquinho do que a Lu falou, é essa provocação de presença, né? De atuação, que é legal as contabilidades terem, né? Tipo, de pensar em inovar no jeito de agir, né? Muito bom. Com certeza você agregou muito para todo mundo que está aqui. Foi um bate-papo muito agradável, muito bacana. Regina, aí, se vocês não tiverem companhia para ir jantar no Outback, pode pegar meu contato aqui também, tá? E aí, Karine, falando nisso, eu preciso depois, não sei se você ou o Anselmo compartilha comigo os dados delas, para a gente poder Sim, com mandar o certeza. voucher, Sim, a gente né? compartilha sim, com certeza. Legal. Muito bacana. Obrigada, Shirley, pela sua atenção. Muito obrigada a toda a equipe que ficou aqui disponível para a gente, né? E convido você a permanecer aqui com a gente também. Mas a gente vai dar agora uma continuidade. A gente vai chamar agora o Ulisses, que a gente quer saber também sobre reforma tributária, né? Então, muito obrigada, Shirley. Eu que agradeço, gente. Estou aqui à disposição. Aguardo o contato de vocês, tá bom? Toda a Beleza. equipe. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, muito bacana, né? E aí, para a gente dar, né, sequência aqui ao evento, a gente vai convidar agora o Ulisses. Ele é CEO da ASIS e tem como propósito de simplificar a legislação tributária através do software e de consultoria. Então, advogado tributarista, é especialista no tema e acompanha de perto a reforma tributária. Então, hoje ele vai falar sobre o que você pode fazer para estar preparado. Né, Ulisses, você está por aí? Está conseguindo me ouvir? Karine, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem? ótimo. Seja muito bem-vindo, tá? Eu que te agradeço, eu queria agradecer tanto você quanto o Anselmo e toda a equipe do Conta Azul pelo convite. E se você puder me ajudar com a apresentação, porque eu não estou com acesso aqui para subir a apresentação. Tá, você tá aí tá com o acesso. Não sei se você tá com a apresentação aí ou não. Eu tô, mas ela não aqui não está me dando acesso para subir a apresentação. Eu até comentei com o Anselmo aqui agora. Ah, Ele falou bacana. que Não, vocês estão com a apresentação também. sim, sim, a gente consegue compartilhar por aqui, sim. Enquanto a IA está aqui colocando para apresentar, se você quiser contar um pouquinho sobre a tua trajetória, se quiser falar um pouquinho enquanto a gente coloca a Perfeito, vamos apresentação. lá.
Primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Ulisses, como ela falou, eu sou o CEO da Asus Tech Stack. Parceira da Conta Azul, parceira da Thomson Reuters, parceira da CIEG. A gente faz parte do ecossistema, né, da contabilidade digital, vamos dizer assim. E o propósito nosso, enquanto ASIS, é de fato o que a Yasmin adiantou, é simplificar a legislação tributária através de software, né? Então, toda a nossa estrutura, todas as pessoas que trabalham aqui com a gente, todo o nosso time, está sempre ali pensando, né? A gente vive nesse turbilhão da legislação tributária, todos vocês acompanham aí como contadores a dificuldade que é trabalhar hoje com a legislação tributária. Então, o nosso propósito é esse, levar a vocês algo mais simples, né? E que faça com que as horas que vocês têm, tanto para gerenciar, quanto para automatizar, quanto para auditar informações, sejam mais rápidas e que vocês possam levar para o cliente de vocês muito mais facilidade, né? O tema hoje já está em tela, Yasmin, então já posso começar, né? É a reforma tributária. Bom, a gente tem que pensar que pelo menos há 30 anos o Brasil ele quer dar espaço, né? Ele quer simplificar a legislação tributária por toda a complexidade para o contador, por toda a complexidade para o empresário, por toda a complexidade do próprio Brasil mesmo em administrar todos os tributos e a maneira pela qual as operações acontecem. Se puder passar já essa tela. Essa também, já me apresentei, né? Já pode seguir. Bom, quando a gente fala em reforma tributária, a primeira proposta do governo, de cara, é diminuir a quantidade de tributos para que essa cadeia que nós falamos, tanto o contador, quanto o empresário, quanto até a pessoa física que recebe ali as mercadorias, os serviços, enfim, a ideia inicial era você ter um IVA, né, que já é utilizado no Brasil, em outros países, né, principalmente na Europa, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, alguns países também. Mas, por toda a complexidade que nós temos aqui no país, não foi possível criar um único IVA com uma única alíquota. Então, nessa nova primeira versão, o que nós temos? Né? Nós temos a CBS, né, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS, COFINS e o IPI. E aí temos o nosso, vamos dizer assim, o nosso IVA tropicalizado, né, que seria o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que na verdade vai substituir o ICMS e o ISS. Mas se a gente parar para pensar e olhar a reforma tributária, fica claro que essa substituição de 5 tributos, ela não é uma substituição tão, vamos dizer assim, com caráter de simplificação como a gente hoje às vezes lê através de notícias e até dos próprios governadores, presidentes, enfim, todos aqueles que apoiam, né, essa reforma tributária. Por quê? Porque se você parar para pensar, nós estamos substituindo 5, mas não por 1. Nós estamos substituindo 5 por 2, mais o novo tributo que vai chamar imposto seletivo, e por fim, existe uma previsão na lei para a criação de mais um imposto por parte dos estados para compensar eventuais perdas de arrecadação. Então, nós estamos falando de uma contribuição sobre bens e serviços, um IBS, que é um imposto que também tem o mesmo fato gerador, bens e serviços, um imposto seletivo que parece muito IPI, porque ele vai incidir na importação, em situações que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas que também ainda não estão claras quais serão essas situações. Esse imposto seletivo, ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS, da CBS,
E ele pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo dos tributos novos que a CBS e a IBS. Ulisses, traduz isso tudo para mim. Me ajuda aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Enquanto contador, em 10 anos, a transformação para o escritório de contabilidade ela vai ser muito mais estratégica e consultiva do que ela tem sido nos últimos tempos. Por quê? Quem vai orientar esse empresário na transição entre os novos impostos, os impostos que ainda serão mantidos durante um tempo, e aí a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Primeira coisa que eu acho que já deve estar na cabeça do contador. Será que vem mais obrigação acessória? Será que vem mais informações nesses próximos 10 anos? Com certeza. Então, o contador, nesse momento da transição da reforma tributária, ele é peça fundamental para o empresário. Tanto para adaptar esse empresário para o novo cenário e também para contextualizá-lo de como será essa carga tributária. Se puder passar o slide, Yasmin. Uma das coisas que eu queria que vocês, enquanto principalmente profissional da área contábil, prestassem bastante atenção, e fiquem à vontade também no bate-papo, estou aqui à disposição caso alguma dúvida tenha ficado, porque nós estamos falando de um tema extremamente técnico, né? É as características desse IVA dual. Eu sempre brinco que todos nós temos hábitos, né? Nós temos hábitos, costumes, e o legislador ele não deixa de ter esse tipo de visão quando ele está ali assinando para modificação de alguma coisa no Senado ou na Câmara dos Deputados. Então, o que você que está aí, que já vive o ICMS, que já vive o ISS, que já vive o IPI, que já está extremamente acostumado com toda essa problemática, que já tem soluções, ferramentas, enfim, uma série de coisas para conseguir atender o teu cliente, pode observar nas características do IVA. Não cumulatividade, creditamento de impostos, uma base ampla. O que é uma base ampla? É que a gente tinha, por conta dessas inovações, né, de uma série de inovações que a gente tem no mercado, várias brigas, né? Se era ISS, muitas plataformas aí digitais que não estavam na lista de serviços ficaram um tempão sem pagar imposto. Então, o que o governo decidiu? Né? Além de manter uma série de mecanismos antigos, né? Regimes específicos, regimes diferenciados, não incidência, não cumulatividade, o que ele fez? Ele ampliou a quantidade de possibilidades para que você possa ampliar a base de incidência do tributo. Então, automaticamente, hoje, qualquer tipo de nova modalidade que venha aparecer com características de serviço, que tenha cobrança, que efetivamente tenha prestação de serviço, não importa. Entra na base da CBS e na base do IBS. Então, resolvido aqueles problemas judiciais, isso é um ponto até legal de característica dessa nova legislação. Ela não limita, ela é extremamente ampla, bom para o governo, mas se a gente está falando de tributo, a gente está falando de arrecadação, automaticamente isso estaria dentro do rol de visão de uma reforma tributária. Ou seja, eu preciso ampliar a quantidade de situações que podem criar fato gerador e geração de tributo. Uma outra característica interessante desse IVA dual é que agora, né, a incidência do imposto ela está por fora. Então, quando você estiver no supermercado, na farmácia, comprando uma passagem aérea, pagando uma prestação de serviço qualquer, o imposto ele não integra mais a base de cálculo como tinha aqueles cálculos complexos, aquelas coisas mais complexas relativas a ICMS. Não, você pagou agora R$100 numa prestação de serviço relativa a um RP como o Conta Azul, você vai pagar 128, né? Porque você vai ter aí, depois a gente fala um pouquinho das alíquotas,
Mas você vai ter aí a base sendo integrando por fora, né? E isso para qualquer coisa. Então, no supermercado, você vai ter sempre o quê? O valor do produto alimentício e o valor da alíquota vai sair lá no cupom fiscal, informando por que aumentou aquele preço. Então, existe até, inclusive, uma mudança de mindset do próprio consumidor, que vai, para quem já foi para os Estados Unidos ou para outros países, sabe muito bem disso. O valor que está ali na etiqueta não efetivamente é o valor correto. Por quê? Porque você ainda faz a integração do imposto sobre o valor que está sendo pago. Então vai ter uma mudança, inclusive, cultural, para que a gente possa olhar e ter essa visão de imposto por fora. Um outro ponto que é importantíssimo, e esse sim também eu vejo como principalmente para a contabilidade, um ponto excelente fora da curva, é o princípio do destino, né? O imposto agora, ele vai ser pago no destino. Então, isso facilita muito essas loucuras que a gente viveu durante muitos anos, principalmente em relação ao ICMS, onde a gente tinha que fazer uma série de cálculos, olhar alíquota interna, alíquota interestadual, análise de IVA ST, ainda que a gente não tenha revogado nada sobre substituição tributária, a gente ainda tem essa dúvida, né? Mas ainda cabe lei complementar, cabe uma série de coisas ainda para regularizar a reforma tributária, mas a gente vai ter o princípio do destino. Então, automaticamente, isso vai diminuir a quantidade de problemas, de guerras fiscais que a gente teve durante muitos anos. Então, resumindo, né? Dentro do primeiro slide e dentro do segundo slide, a mudança, né? 5 em tese por 2, mas lembre-se, temos um imposto a mais que é o seletivo e também temos uma possibilidade de ter um imposto. Então, na verdade, ali é 5 por 4, né? Mas vamos imaginar aí que o que chega para nós aí é 5 tributos sendo trocados por 2. E as características, né? Características que são muito parecidas em alguns momentos com o que a gente já vive hoje no ICMS, no IPI, no PIS e COFINS, e algumas positivas, como, por exemplo, o princípio do destino e essa base ampla que delimita bastante, aumenta bastante o rol de tributação sob N características. Puder passar mais para o próximo slide? Quando eu estou presencial e físico, acho que a maior pergunta que a gente recebe sobre a reforma tributária é esse slide. Qual é a alíquota que vai incidir, se ela é uma alíquota única, qual é o valor dessa alíquota para o IBS e para a CBS? Primeira coisa que a gente precisa pensar ele tem característica de alíquota diferenciada. Então, tem reduções de 60% para serviços de saúde, para serviços de educação e uma série de outros, como culturais, produtos de higiene pessoal. Temos possibilidades de alíquota zero, que é o caso da cesta básica, né? Principalmente produtos de cesta básica. Em relação à CBS, a gente tem 100% de incentivo para a educação, né? Então vocês vão ver aí ProUni, PERSE, e até, por exemplo, reabilitações de zona histórica. Então, temos as características de redução de alíquota, mas em nenhum momento, dentro da PEC 45, nós temos a informação de qual será a efetiva alíquota da CBS e da IBS dentro do contexto da reforma tributária. Isso preocupa bastante, né? Porque uma das características da reforma tributária, além da simplificação, também deveria, né? E aí é uma visão de todos nós tributaristas, diminuir a carga tributária. Mas, infelizmente, não é o que a gente avalia, né, pelos próprios estudos que estão saindo, por vários entes que estão fazendo estudos sobre o tema, e aí, automaticamente, assuntos como a alíquota de CBS, IBS e IS, que são temas extremamente importantes, estão sendo tratados
para serem previstos numa legislação infraconstitucional, que é depois das aprovações da reforma tributária. Lembrando, a reforma tributária ela foi aprovada na Câmara dos Deputados já em 2 sessões. Nós estamos agora no Senado, né? Temos mais 2 sessões no Senado. E se não tiver nada muito do ponto de vista de alteração, ela não precisa voltar para a Câmara dos Deputados, ela já vai ser enviada para o presidente assinar ou não a reforma. Então, nós podemos dizer que nós já estamos com 50% dela extremamente aprovada, digamos assim. Algumas observações. Cada ente federativo vai fixar a sua alíquota própria por lei específica, e a alíquota fixada pelo ente federativo será a mesma para todas as operações de bens ou serviços. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Isso é algo que preocupa. Por quê? Vamos imaginar que nós tenhamos alíquotas diversificadas, considerando a quantidade de municípios que nós temos aqui, na junção entre estados e municípios, corremos o risco de ter alíquotas diversificadas de uma maneira muito pior do que nós já vivemos hoje, que é olhando para estados, e muitas vezes tendo diferenças de graus, olhando inclusive para municípios. Então, nós poderíamos ter um exemplo. Em São Paulo, termos uma alíquota hipotética de 28,3% para o IVA e em Curitiba 28,4%. Ou seja, imagina a vida do profissional de contabilidade, a vida do profissional da área fiscal, tendo que mapear todos os municípios para fazer essa análise das alíquotas. E esse é o texto que está sendo aprovado. Então, não é nada que estamos inventando ou estamos interpretando. Esse é o texto com o qual foi aprovado nas 2 primeiras sessões. Puder rodar o próximo slide? Aqui vai um pouco dos estudos que estão... Opa, passou. Aqui está um pouco dos estudos que estão sendo feitos, né? Tanto a IBS quanto a CBS, dentro de um hiato de conformidade, o que seria esse hiato de conformidade? Existe uma expectativa do quanto eu quero arrecadar e existe uma expectativa do quanto eu arrecado. Então, automaticamente, faz um estudo, né, para chegar na melhor perspectiva de alíquota. Segundo o IPEA, estima-se que a alíquota do novo imposto criado pela reforma tributária deve ficar dentro de uma base de 28,4%. Olha que importante isso para o contador. Contador, você que está me ouvindo aí, que está muitas vezes até confuso, né, com o tema, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja vendo isso de uma maneira mais analítica ou até um pouco mais técnica. O que pode acontecer no seu trabalho perante os seus clientes? Se essa base for 28,04, você sabe muito bem que você tem aí uma lista de clientes prestadores de serviço que pagam em média 17, 16, 18, somando todas as alíquotas aí de todos os impostos que serão substituídos. Esse cara vai precisar de um planejamento por parte de você, contador. Por quê? Porque ele vai ter, com esse novo imposto criado, um upgrade de 10%, de 11%, dependendo da atividade ou serviço que ele presta ou do município que ele está localizado. Então, ele vai precisar de um planejamento tributário, ele vai precisar de uma estimativa, e ele vai precisar de você, principalmente, para entender qual é o efeito dessa nova legislação, tirando a parte burocrática que tende a diminuir, né? Tende a diminuir, dependendo de como for aprovado, como será o planejamento dele para aumentar 10, 11% de alíquota no momento da reforma tributária. E aí a gente vai falar um pouquinho de prazo também, tá? Segundo a OCDE, em 2022, a média aí de outros países ela estava em 19,2, ou seja, o Brasil pode ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, considerando o IPEA, olhando para a alíquota de 28,04. Então,
A gente tem que falar da reforma tributária, mas a gente não pode esquecer que ele é um tema que para o governo é importante por conta da arrecadação, então automaticamente é um tema político, mas existe o efeito no empresário, existe o efeito, inclusive, naquele prestador de serviço que hoje, no lucro real ou até no lucro presumido, dependendo dos padrões aí, está pagando aí numa prestação de serviço 17%, 18% de imposto, vai ter que se acostumar e vai ter que ter um planejamento para chegar em 28%. A gente pode passar para o próximo slide? Bom, muda alguma coisa em relação a regimes especiais e em relação ao Simples Nacional? Essa é uma outra pergunta que é muito comum. Não, teremos também regimes especiais, né? Tanto para combustível, quanto para serviço financeiro, tanto para administração pública direta, sociedades cooperativas, serviços de hotéis e até a manutenção da própria Zona Franca de Manaus, né? Então, todos esses que eu listei, né, que eu falei para vocês, claro que ainda nós temos uma aprovação por parte do Senado, então, de alguma maneira, a gente pode ter aí, por conta de algum lobby, ou por conta de alguma visão de benefício, um aumento em relação a essa quantidade de regimes especiais. E em relação ao Simples Nacional, a gente vai viver o que a gente já vive em relação ao ICMS, né? Que é uma regra de transferência de crédito. Porque lá no começo, não sei se vocês lembram, eu falei da manutenção da não cumulatividade, né? Ou seja, aquela conta gráfica que a gente fala bastante dentro do mercado contábil. O que eu compro, eu acredito, e o que eu vendo, eu debito. O Simples Nacional, ele vai passar pelo mesmo ponto atualmente do ICMS, que estabelece a regra de transferência de crédito no regime único, né? E nesse ponto pode ser muito menos vantajoso trabalhar com empresas do Simples Nacional por conta da integralidade daquilo que ele vai estar pagando de imposto. Então, olha que importante vai ser o papel do contador nessa transição dos próximos 10 anos, né? Ele vai ter que avaliar qual o impacto para o empresário em relação às modificações em relação à alíquota. Ele vai ter que analisar se vale a pena continuar no Simples Nacional por conta de toda a complexidade em relação à transferência de crédito para o empresário. Então, nesse cenário, a figura do contador, olhando principalmente para esse planejamento e para esse momento, é extremamente importante. Pode ir para o próximo slide. Bom, aqui é bem legal para a gente refletir em relação à transição e ao que você, profissional contábil, precisa se preparar olhando para os próximos 10 anos. A primeira visão que a gente tem que ter é que a transição para o novo modelo ela vai ser realizada em 8 anos, né? Então, em 2026, a gente vai ter uma alíquota de 0,1% do IBS e 0,9% da CBS, compensável com o PIS e COFINS que o empresário já está pagando. Ou seja, traduzindo, você, contador, vai ter que apurar o imposto novo, que é o IBS e a CBS, mais o PIS e COFINS, o nosso velho e bom PIS e COFINS, vai ter que compensar um com o outro para poder gerar a carga tributária correta para o seu cliente. Ou seja, 2026, para nós profissionais da área contábil e da área fiscal, vai ser um verdadeiro caos. São mais 2 impostos que chegam e nenhum ainda nesse momento vai ser eliminado. Vai ser um teste que vai ser feito com 0,1% para IBS, 0,9% para CBS, compensável com o PIS e COFINS, e aí automaticamente vai ser aquela loucura, porque a gente vai ter que aprender o modelo novo, vai ter que tracionar o modelo velho, vai ter que compensar um com o outro, e entender o quanto isso também na vida do contador vai mudar em termos de honorários, em termos de trabalho e carga horária, principalmente de trabalho. Isso é extremamente importante. Bom, 2027 já estava muito complicado em 2026. Então, 2027, o que muda? A entrada da CBS e o fim do PIS e COFINS. Então, o nosso famoso PIS e COFINS, a partir de 2027, ele se encerra. Então, nós temos aí uma transição de mais 4 anos para que o PIS e COFINS ele não exista mais e seja substituído pela CBS. Automaticamente, teremos também a redução a zero das alíquotas de IPI, tá? Exceto em relação a produtos que também tenham industrialização na Zona Franca de Manaus.
Lembra que lá em cima eu falei que dos regimes especiais a gente vai manter a Zona Franca de Manaus? Então, o que vai acontecer? Se você tem uma empresa na Zona Franca de Manaus e uma empresa em São Paulo fazendo os mesmos produtos, para quem está em São Paulo, o IPI não morre. Né? Mesmo ele sendo extinto, ele não morre. É como se fosse uma penalidade ou até um favorecimento para empresas que foram para a Zona Franca de Manaus e estão na Zona Franca de Manaus. Essas empresas, sim, vão ter uma alíquota de IPI zero, diferente daqueles que fazem para o mesmo produto que tem na Zona Franca em outros locais, esse tipo de com produtos similares. Bom, partiu para 2029 até 2032. Aí sim vai ser um momento em que a gente já passou toda a etapa da CBS, né? Ela já está completa, eu já não tenho mais IPI e também não tenho mais PIS e COFINS. E entre 2029 e 2032, eu começo a extinção do ICMS e do ISS com a entrada da IBS, fazendo praticamente o mesmo regime de compensação que eu citei acima. Ou seja, na prática, você que é analista fiscal, você que é contador, a grande preocupação é como é que eu vou atender o meu cliente com até 2032, iniciando em 2026, com novos tributos, mais os tributos velhos e fazendo ali uma compensação. Será que isso vai vir em forma de obrigação acessória? Será que isso vai vir em forma de compensação através de algum novo sistema? Ou será que vai ser tudo isso feito pelo SPED? A gente não tem como saber ainda, né? Isso é algo extremamente complexo, porque isso vai vir por lei complementar e provavelmente teremos aí instruções normativas, teremos uma série de portarias para nos orientar em relação a esse ponto. E, por fim, 2033, a gente finaliza a reforma tributária, ou seja, em 2033 eu passo a ter só o IBS, a CBS, o imposto seletivo, e a partir daí a gente tem uma transição completa da reforma tributária. Não mais existindo o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. Então, a partir de 2033, a gente não tem mais esses impostos que hoje nos acompanham aí nas apurações, nos planejamentos tributários, em todo o nosso dia a dia. Bom, vai mudar somente em relação à prestação de serviço, em relação à mercadoria? Não. A reforma tributária é bem ampla, ela também muda em relação ao IPVA, ela também muda em relação ao ITCMD, ela também muda em relação ao IPTU. Então, você que tem aí um veículo aquático, um jato, um helicóptero, que não estava pagando IPVA, vai começar a pagar IPVA. Né? Não tem jeito. Agora, a partir aí da reforma tributária, através de alíquotas progressivas, você vai estar pagando aí, principalmente de acordo com o impacto ambiental que você gera no ambiente. Né? Em relação ao ITCMD e em relação ao IPTU, na verdade, houve uma ampliação em relação à incidência, né? Tanto em relação à herança quanto em relação à doação ao exterior. E teremos também uma tabela progressiva, ou seja, tendência de quem tem mais, pague mais. E mesma coisa em relação ao IPTU. Né? Hoje você estava usando aquela tabela do IPTU pelo valor venal do imóvel? Pode esquecer, porque conforme mudanças na reforma tributária, teremos outros critérios estabelecidos e provavelmente aí teremos um IPTU um pouquinho mais salgado aí a partir da reforma tributária. Podemos continuar? Bom, eu fiz um resumão aqui para a gente sair desse evento proporcionado pela Conta Azul com alguns questionamentos que são importantes, porque quem pode ainda mudar tudo isso é a sociedade, né? Através de questionamento, através de informação, de comunicação, não só assistindo o que está acontecendo. Então, o aumento da carga tributária para os setores de serviço, por exemplo, é algo que é pouco falado, né? Mas que vai acontecer. Então, empresas do setor de serviço, com o momento atual, com a proposta atual, né, considerando que elas serão aí objetos de uma reforma, terão aí de 10% a 11% a 12% de imposto a mais do que estão pagando hoje. Né?
A gente vai ter uma compensação para a indústria, que vai diminuir um pouco a encarga tributária, mas automaticamente o setor de serviço, que engloba o contador, que engloba a Conta Azul, que engloba a ASIS, que engloba todos os prestadores de serviço, terão aí de 10% a 11% de imposto a mais com a reforma tributária. Outro ponto que a gente precisa questionar, que a gente precisa estar atento é a indefinição das alíquotas do CBS, da IBS e do imposto seletivo. Não existe, ainda não está claro, então isso é algo que deve nos preocupar bastante, né? É algo que pode nos trazer uma certa preocupação em relação ao futuro, porque teremos aí isso determinado mediante lei complementar. Outra coisa é o aumento da complexidade no cumprimento das obrigações acessórias nesse período de transição. Ou seja, se você já está com dificuldade para entregar o SPED, imagine agora você fazer a compensação da IBS, da CBS. Será que vai ser através do SPED? Será que vai ser através de uma nova declaração? Então, nós teremos aí para os próximos 10 anos um complicômetro muito grande, principalmente em relação ao cumprimento de obrigação acessória. Crédito financeiro, restrição do crédito ao tributo pago. Bom, me parece que teremos algum sistema para verificar se efetivamente o tributo pago na cadeia anterior, ele efetivamente foi pago, né? Ou seja, hoje a gente acredita o ICMS e muitas vezes não sabe nem se o nosso cliente pagou o IPI, se ele realmente pagou, destacou na nota, a gente está acreditando. Provavelmente podemos ter aí uma restrição, sistemas novos por parte da Receita Federal, para que a gente possa verificar se aquele crédito à nota realmente foi pago e eu posso fazer uma compensação. Então, isso também é novo, não existe e está na reforma tributária. Outro ponto que a gente tem que pensar bastante, não sei se vocês observaram, muita coisa eu falei, isso vai ser definido lá na frente por lei complementar, ou seja, excesso de delegação para lei complementar. Então, ou seja, eu aprovo uma reforma tributária, mas só lá na frente é que eu vou discutir aspectos importantes como alíquota, base de cálculo, uma série de outros. Não atingimento de não cumulatividade plena, ou seja, vai ter restrição de crédito para produtos de consumo. Mas que produto que é de consumo? Então, provavelmente teremos aí leis que falam o que é consumo e o que não é consumo. Devolução dos créditos acumulados, ou seja, eu tenho crédito de ICMS acumulado, né? Prazo mínimo de 20 anos aí depois de homologado pelo Estado e ainda conforme lei complementar. Ou seja, se até 2033 eu tiver com crédito acumulado, eu vou ter um prazo para poder usar esse meu crédito acumulado. Exceções, né, em relação à alíquota, o que complica em relação ao planejamento tributário, contencioso, e aí a gente tem ainda a possibilidade de ter negociações políticas para a inclusão de novos segmentos ali em relação a quem possam ter benefício e coisas nesse sentido. E por último, por isso que eu falei 5 por 4, um novo tributo que não está claro ainda como vai ser feito, mas que traz uma possibilidade de uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados produzidos no respectivo território nacional. Para quê? Para compensar eventuais perdas do Estado com a reforma tributária. Então, gente, não é uma apresentação de reforma tributária que leve vocês a entender que ela é extremamente negativa. Claro que não, existem pontos negativos, existem pontos positivos, como tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma reforma tributária que, infelizmente, traz para nós, durante um período, algumas dificuldades por conta do vício da própria legislador. O legislador ele acaba criando algo novo, mas com os vícios que efetivamente ele já tinha no passado, do ponto de vista de regras de transição, de regras de regimes especiais e assim sucessivamente. A gente pode passar para o próximo slide, ou acho que eu não me lembro se era o último. É o último, foi o último. É o último, exatamente. Pessoal, a ideia era fazer vocês saírem daqui com uma visão um pouco melhor, né? A gente quando pega aquela quantidade de dados que tem da lei da reforma tributária, ela não está clara ainda. Então, a ideia era trazer para vocês um pouco das dificuldades, das oportunidades, daquilo que a gente, enquanto sociedade, ainda pode provocar, né? Principalmente pensando que nós votamos, nós temos poderes e automaticamente a gente também pode cobrar aí
um melhor padrão e uma melhor reforma mesmo. Hoje a gente ainda está com 50%, né, vamos dizer assim, dela aprovada, ainda falta o Senado, a gente tem muita esperança de que lá algumas correções sejam feitas, mas se vocês saírem daqui com a visão das críticas e das oportunidades, e principalmente conseguirem responder as perguntas dos clientes de vocês, eu acho que eu consegui atingir meu objetivo. Yasmin, segue daí, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Ulisses, olha, foi uma. Eu acho que abriu os olhos de todo mundo aqui, né? Você já deu uma. Do que pode acontecer daqui até 10 anos, até 2033, você já foi falando. Eu acho que somou muito para todo mundo e a gente realmente precisa ficar atento, né? Porque muita coisa vai Precisa. acontecendo e aí a gente vai vendo uma coisa aqui, uma coisa ali e não junta tudo. E você trouxe aqui um compilado de informações que eu não sei se todo mundo tinha visão, eu acredito que não. Eu fiquei, ó, a galera tá até colocando ali no chat, né? Eu fiquei assim, meu Deus, tanta coisa que tá acontecendo e a gente acaba não percebendo, né, no dia a dia. Ali tem uma pergunta sobre regime especial de tributação, né? É, provavelmente não, tá? Provavelmente você, Davi, aí para o teu setor de construção civil, você não vai ter mais esse regime especial de tributação, considerando que a gente tem uma reforma tributária a partir de 2033, né? A gente ainda é difícil para nós até que estamos envolvidos no tema trazer muitas afirmações porque ela ainda depende de mais aprovações, ela depende de lei complementar que sairia só em janeiro lá na frente, né? Então, nesse momento o que a gente pode pensar somente é que não é, né? É muito simples. Se eu falar para você, Yasmin, eu vou tirar 5 tributos, você vai ficar feliz, não vai? Mas se eu falar, Yasmin, só que eu vou te mandar mais 4, então aí você fala, pô, mas então essa reforma ela não é tão efetiva, né? E às vezes a gente vai muito no que muitas vezes a mídia solta, porque não é técnico, né? Olha, vai ser uma troca de 5 por um, mas na verdade não é 5 por um. E aí eu acho que eu consegui explicar bem. E acredito que isso faça com que até o contador, né, enquanto empresário também, consiga mensurar que para ele, em 2026, a carga de trabalho vai ser muito maior, mas muito maior. E até 2033, pior ainda. Então, ele vai precisar de mais investimento em tecnologia, ele vai precisar de parceiros como a Conta Azul, ele vai precisar de parceiros como a Domínio, como a CIEG, como a ASIS, para que ele possa olhar para esse dia a dia, né, para todo esse novo processo e automaticamente estar mais automatizado, senão ele vai efetivamente ter muita dificuldade até para ser consultivo, porque a expectativa do empresário com o contador lá é: tudo bem, me fala uma coisa, com essa mudança eu vou pagar menos, ou vou pagar mais tributo, eu continuo como eu estou, eu mudo de regime. Então ele vai precisar ter tempo para ser consultivo. Então a gente volta no tema tempo, automatização e parceiros ideais do ponto de vista de tecnologia.